Não é somente que eu esteja envolvido, mas que dizer sobre a causa do Senhor? Que dizer sobre a igreja? Que dizer sobre a organização eclesiástica? Que dizer sobre as pessoas envolvidas? Que dizer sobre todas as pessoas que estão fora do Evangelho? No momento em que alguém começa a pensar assim, já está começando a estabelecer a paz. Entretanto, enquanto o indivíduo estiver pensando nas situações que se apresentam em termos pessoais, haverá a possibilidade de conflito. O próximo princípio que eu lhe solicitaria para que o aplicasse é o seguinte: e nisso o crente tem que mostrar-se positivo, pondo de lado o comodismo, a fim de buscar meios e métodos para o estabelecimento da paz. Você, sem dúvida, se recorda daquela incrível recomendação apostólica que estipula: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, como está em Romanos capítulo 12, versículo 20. Ali encontra-se o seu inimigo, que tem dito coisas horríveis a seu respeito. Você nada tem retrucado e tem controlado a própria língua. Não somente isso, mas você também pensou: posso perceber que é o diabo que está atingindo por meio dele, e por isso mesmo não lhe devo dar resposta. Antes, devo compadecer-me e pedir que Deus o liberte e mostre que ele é apenas um boneco nas mãos de Satanás. Muito bem, esse é o segundo passo. Contudo, convém que você vá ainda além disso. Agora o seu inimigo está faminto, pois as coisas não lhe têm corrido bem. Chegou, pois, a hora de começar a procurar meios para aliviar a aflição dele. A partir desse ponto, você se tornou positivo e ativo. Isso pode significar que, conforme costuma se dizer, tão totalmente, às vezes você terá de humilhar-se e abordar a outra pessoa. É mister que você tome a iniciativa, procurando o colóquio com ela, talvez pedindo-lhe desculpas, tentando mostrar-se amigável, fazendo tudo quanto lhe for possível para produzir a paz. E a última providência a ser tomada no terreno prático é que, na qualidade de pacificadores, deveríamos esforçar-nos por difundir a paz onde quer que nos encontremos. Fazemos isso quando não nos mostramos egoístas, e sim amigáveis, acessíveis, não defendendo a nossa dignidade. Se não pensarmos em nós mesmos, sob hipótese alguma, as pessoas sentirão isso e dirão: posso abordar aquele homem porque sei que dele receberei simpatia e compreensão. Sei que dele obterei um parecer alicerçado no Novo Testamento. Sejamos aquele tipo de pessoas que atraem todos a si, e que mesmo aqueles que trazem oculto no peito um espírito de amargor se aproximem de nós e se sintam condenados quando se defrontarem e talvez se sintam impelidos a falar sobre si mesmos e sobre os problemas que os afligem. O crente deve ser uma pessoa que age assim. Seja-me permitido sumariar tudo isso como segue. A bênção prometida a esses indivíduos é que eles serão chamados filhos de Deus. Ora, chamados significa pertencer. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de, pertencentes a Deus. A quem pertencem eles? Eles pertencem a Deus como seus filhos. Tudo isso significa
que o pacificador é filho de Deus e que se assemelha a seu Pai celeste. Uma das mais gloriosas definições acerca do ser e do caráter de Deus que se pode encontrar na Bíblia está contida nessas palavras: o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, como está em Hebreus capítulo 13, versículo 20. E Paulo, em sua epístola aos Romanos, fala 2 vezes acerca do Deus da paz e roga ao Senhor para que seus leitores recebam eles mesmos aquela paz que procede de Deus Pai. Qual foi o significado do advento de Jesus? Porque o Filho de Deus veio a este mundo? Porque Deus, embora santo, justo e reto, da maneira mais absoluta, como sucede com todos os seus atributos, ainda assim é o Deus da paz. Eis a razão pela qual ele enviou o seu Filho. De onde procedem as guerras? Do homem, do pecado e de Satanás. A discórdia foi introduzida no mundo dessa maneira. Porém, esse bendito Deus da paz, digo-o com reverência, não se pôs a defender a própria dignidade. Antes, veio realizar entre nós a sua obra benfazeja. Deus estabeleceu a paz em seu Filho. Deus se humilhou a fim de estabelecer a paz. Eis porque os pacificadores são considerados filhos de Deus. O que eles fazem é repetir o que Deus já fizera. Se Deus tivesse insistido sobre seus direitos e sobre sua dignidade, então cada um de nós, bem como o resto da humanidade, estaria consignado ao inferno e à perdição absoluta. Mas foi porque Deus é o Deus da paz que ele enviou seu Filho e assim providenciou para nós o caminho da salvação. Ser um pacificador é ser como Deus, é ser como Filho de Deus. Conforme você deve estar lembrado, Jesus foi intitulado de o Príncipe da Paz. E você sabe o que ele realizou como Príncipe da Paz. Embora ele não tivesse julgado por usurpação ou ser igual a Deus, ainda assim humilhou-se a si mesmo. Ele não estava obrigado a vir a este mundo, mas veio deliberadamente, porquanto ele é o Príncipe da Paz. Outros sim, como foi que Jesus estabeleceu a paz? Escrevendo aos crentes de Colossos, Paulo afirmou: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Ele se entregou a si mesmo a fim de que você e eu pudéssemos ter a paz com Deus, a fim de que pudéssemos usufruir de paz no íntimo, a fim de que pudéssemos ter paz uns com os outros. Consideremos aquela gloriosa afirmação de Efésios 2, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Como está em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15. Está tudo aí. E esse é exatamente o motivo por que reservei esse trecho bíblico para o fim do capítulo, com o intuito de que nos lembremos do fato que ser um pacificador é ser semelhante a esse modelo, sem importar o que mais possamos olvidar. Jesus não se agarrou aos seus direitos e nem se apegou às prerrogativas da deidade e da eternidade,
Antes humilhou-se a si mesmo, veio a esse mundo como homem e humilhou-se até a morte por crucificação. Por quê? Porque não estava pensando em si mesmo, sob hipótese nenhuma. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Esse é o ensino do Novo Testamento. Você termina com o seu próprio eu e começa a seguir ao Senhor Jesus. Você toma consciência do que Cristo fez por nós, a fim de que pudéssemos gozar daquela bendita paz de Deus, e começa a desejar que todas as pessoas igualmente desfrutem dessa paz. Desarte, esquecendo-se de si mesmo e humilhando-se, você segue os passos daquele que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 e 23. Eis aí, que Deus nos conceda a graça de perceber essa bendita e gloriosa verdade, tornando-nos reflexos ou reprodutores do Príncipe da Paz e, por conseguinte, autênticos filhos do Deus da Paz.